Sigmund Freud. É um nome gigante, né? É quase impossível pensar no século XX sem pensar na influência dele. As ideias sobre o inconsciente, sobre os sonhos, elas não só mudaram a psicologia para sempre, como entraram no nosso dia a dia, na arte, no jeito que a gente se enxerga. Mas e se toda essa estrutura, esse pilar do pensamento moderno, tivesse sido construída em cima de uma base, digamos, um pouco instável? Para a gente começar a entender essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para 1940. Foi nesse ano que o psiquiatra e filósofo Rudolf Ollers publicou uma crítica, demolidora da psicanálise. E o título original da obra, que a gente cita aqui, já ia direto ao ponto, bem provocador: O erro bem-sucedido. Peraí, como assim um erro pode dar tão certo? É exatamente isso que a gente vai tentar entender hoje. Então, usando o livro do Allers como nosso mapa, a gente vai desmontar a teoria freudiana camada por camada. E a crítica dele não é sobre um detalhezinho aqui ou ali, não. Ela vai no coração do sistema todo, desde a lógica até as ideias filosóficas por trás de tudo. Mas antes de mergulhar de cabeça, o Allers bota uma regra na mesa. Uma regra bem importante, aliás. Ele diz que não adianta nada criticar a psicanálise com base em opinião, em moralidade, em eu acho que. Se a psicanálise se apresenta como uma ciência, então ela tem que ser julgada como uma. E nas palavras do próprio Ollers, a psicanálise se orgulha de ser uma ciência. Ela tem que ser combatida pela análise lógica. Ou seja, nada de ataque pessoal ou emocional. A discussão aqui é na base da lógica, do argumento. O ponto não é se a gente gosta ou não das conclusões do Freud, mas se o caminho que ele traçou para chegar nelas se sustenta. Vamos lá então. Primeira camada: as falhas lógicas. A nossa investigação começa por aqui, pela estrutura de pensamento da teoria. O Ollers argumenta que, antes mesmo de olhar para os fatos, já tem um problema fundamental no jeito que a psicanálise raciocina. E que problema é esse? É uma coisinha chamada raciocínio circular. Sabe o que é isso? É basicamente quando uma teoria usa as próprias conclusões para se provar. Ela já parte do princípio que aquilo que ela quer provar é verdade. É um sistema fechadinho que se autoconfirma o tempo todo. Para deixar isso bem claro, o Allers usa uma analogia que é, genial. Pensa num químico. Ele quer provar que uma substância tem cloro. Só que, para fazer o teste, ele dissolve essa substância em um ácido que já tem cloro na composição. O resultado vai dar positivo sempre, né? Mas não porque a substância original tinha cloro, e sim porque o próprio método do teste já colocou o cloro ali. E aí que está o pulo do gato. O Ollers afirma que a psicanálise faz exatamente a mesma coisa. Conceitos como a resistência de um paciente na terapia, por exemplo, isso não é visto como uma simples observação, mas já interpretado como uma prova da existência de um sensor, da repressão. Ou seja, o método já parte da teoria, então ele encontra evidências para essa teoria de um jeito quase inevitável. Ok, mas a crítica vai mais fundo. A gente vai descer mais um nível. Além dessa lógica meio circular, o Ollers diz que a psicanálise é construída em cima de crenças filosóficas que são apresentadas como se fossem fatos científicos, mas que nunca foram provadas de verdade. Ele chama isso de axiomas ocultos. São as ideias bem pesadas, sabe? Como a de que a mente funciona como uma máquina, um reflexo. Ou que a nossa energia mental é algo que dá para medir, que flui como água em canos e pode ser bloqueada. Ou a ideia de que tudo que a gente pensa é, na verdade, só um símbolo de outra coisa escondida. Para o Ollers, isso não é ciência. São os pontos de partida, quase que a fé em que toda teoria se apoia. E é por isso que o Allers solta uma frase bem forte. É melhor não ter teoria alguma do que ter uma teoria errada. Para ele, construir um sistema tão gigante em cima de bases que não foram comprovadas é perigoso, porque isso pode acabar atrapalhando a busca pela verdade. Isso tudo nos leva ao ponto central, o coração da crítica do Ollers. Muita gente já tentou fazer o seguinte: vamos pegar as ferramentas da psicanálise, tipo a análise de sonhos que são úteis, e descartar a filosofia mais polêmica por trás. Mas o Ollers argumenta que essa separação é simplesmente impossível. Olha só que interessante. O que o Ollers diz é que não dá para usar as ferramentas da esquerda sem, no fundo, aceitar a visão de mundo da direita. Por exemplo, para interpretar um sonho do jeito freudiano, a pessoa já precisa partir de uma visão de mundo determinista, de que tudo tem uma causa no passado. As ferramentas não são neutras, elas carregam toda uma filosofia embutida. Ou seja, para resumir a ópera, a conclusão do Ollers é bem direta. Aquela tentativa de salvar o método útil e jogar fora a filosofia problemática não funciona. Para ele, os dois estão tão amarrados um no outro que são uma coisa só.
Aceitar um é aceitar o outro, mesmo que sem perceber. Bom, chegamos na reta final, então qual é o veredito do Rudolf Ollers em O Erro Bem-Sucedido? A crítica dele ataca a psicanálise em várias frentes, questionando as próprias bases da teoria. Vamos resumir em 3 pontos bem claros. Primeiro, a lógica da teoria é furada, é circular. Ela usa o que precisa provar como se já fosse uma evidência. Segundo, ela se apoia em crenças filosóficas sobre a natureza humana, mas trata essas crenças como se fossem fatos científicos. E terceiro, e talvez o mais importante, o método e a filosofia da psicanálise são um pacote só. Não dá para separar. Isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? Uma pergunta que vai muito além de Freud. Será que algum método pode ser totalmente separado da filosofia por trás dele? Será que qualquer ferramenta que a gente usa para entender a mente humana é mesmo neutra? Ou será que toda forma de investigar o mundo já carrega em si uma visão de mundo? A questão, como diria Ollers, fica no ar.